Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, e eu tô aqui para dar algumas dicas importantes para você que vai prestar a segunda fase dos vestibulares, tudo bem? São algumas orientações tanto para o momento do estudo, mas principalmente para você levar no dia da prova. Primeira coisa, leia com atenção o documento. O documento, enfim, ele é sempre apresentado na questão, ele pode ser um poema, pode ser uma pintura, um texto historiográfico, enfim. Ele vai te apresentar algum problema de determinado tempo histórico. É importante você compreender que documento é esse, ler com atenção, ir diretamente para a legenda, saber quem é o autor, ver se no título daquele documento você consegue situá-lo no tempo e no espaço. Compreender isso, ler o documento com atenção é fundamental para você ganhar tempo e para você conseguir fazer uma resposta bem elaborada. Além disso, depois de você ler com atenção o documento, entender que documento é aquele, é fundamental você contextualizá-lo historicamente. Saber aquele documento é de quando, aquele documento se refere a que espaço geográfico, quando e onde. São questões fundamentais. Então, por exemplo, vemos uma questão ali, o Sermão do Padre Vieira. Sabemos ali barroco, Brasil colonial, século XVI, século XVII. A gente precisa situar historicamente o documento. Compreender onde, na grande linha do tempo, na grande narrativa histórica, é que se situa aquele contexto. Além disso, meus queridos, evitem anacronismos nas respostas. Anacronismo é quando eu projeto algo do futuro lá atrás no passado. Por exemplo, eu posso chegar e falar numa questão, por exemplo, que Tiradentes queria a independência do Brasil. Não, meus queridos. Tiradentes queria a independência de Minas Gerais. Brasil é uma criação posterior. Brasil é uma criação do século XIX. Da mesma forma, em 1500, os portugueses não chegaram no Brasil. Isso aqui não era um país. Foi se estabelecendo uma colônia portuguesa. Quando eu projeto algo do futuro no passado, eu estou cometendo anacronismo. Muita atenção nisso, você não pode perder esses pontos preciosos. Além disso, meus queridos, fuja de totalizações. Sempre, nunca, todos, nenhum. Grosso modo, são colocações sempre equivocadas. Faça respostas um pouco mais amplas. Por exemplo, grande parte. Por exemplo, a maioria. Por exemplo, poucos ou muitos. Porque você admite, enfim, as excepcionalidades na sua resposta. Além disso, meus queridos, nomes e datas somente com certeza. Se você não lembra que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, não tem problema. Você só não pode errar essa data. Então coloca algo um pouco mais genérico. Por exemplo, final do século XVIII. Ou, por exemplo, na transição da Idade Moderna. Faça respostas amplas, genéricas, mas não cometa erros que vão prejudicar a sua nota. Outro exemplo, você não lembra o nome do tratado que põe fim à Primeira Guerra. Você não esqueceu o Tratado de Versalhes. Tudo bem. O Tratado de Versalhes é o tratado que põe fim à Primeira Guerra. Se você colocar tratado que põe fim à Primeira Guerra, você vai acertar a questão, mesmo sem o termo preciso, caso o termo não esteja sendo exigido especificamente na questão. Tudo bem? Então, respostas amplas, genéricas, mas corretas conceitualmente. Além disso, meus queridos, se você tiver que criar, assim, elaborar uma resposta, enfim, apresentar, por exemplo, causas sobre determinados processos, opte sempre pela seguinte sequência: aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos sociais e, por fim, aspectos culturais. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês. Se a pergunta questiona para vocês por que é que a Europa, a partir do século XIX, vai iniciar um processo de partilha da África, de neocolonialismo. Você pode me responder, por causa do darwinismo social, a Europa acreditava que estava levando civilizações aos povos bárbaros. Ok, isso é um elemento importante, mas esse discurso vai se elaborar fundamentalmente porque a Europa precisa vender mercadorias por um processo de revolução industrial. Essa é a grande causa econômica, material do neocolonialismo, que vai estruturar um regime político, que vai configurar uma organização social e que aí vai precisar do seu discurso, da sua legitimação no campo da cultura. Então opte por essa sequência: elementos econômicos, políticos, sociais e culturais. Tudo bem?
E além disso, rapaziada, eu vou falar algo óbvio, mas é importantíssimo. Obedeça os comandos. Anote, circule, grife os comandos. Se a questão mandou citar, cite. Se a questão mandou explicar, explique. Você não precisa falar demais, você não precisa fazer um tratado, você precisa obedecer de forma objetiva, de forma clara, os comandos solicitados. É muito importante você ter uma organização, você entender claramente quais são aqueles comandos. Coloque tópicos, enfim, circule aqueles comandos, que é aquilo que vai te direcionar na elaboração das respostas. Beleza, rapaziada? Grosso modo, só para tecer alguns comentários aqui sobre o vestibular. A Unesp, dentre esses 3 aqui de São Paulo, é uma prova que na segunda fase gosta muito de cobrar questões relacionadas à arte, relacionadas a movimentos artísticos, então dá uma estudada um pouco nisso. É um vestibular também que grande parte da resposta estará contida nos próprios documentos. É uma prova bastante analítica, tudo bem? A Unicamp vai um pouco nessa linha da Unesp, gosta bastante de arte, mas gosta sobretudo de valorizar uma história vista de baixo, uma história dos derrotados, uma história dos oprimidos. Nós temos várias questões relacionadas ao papel da mulher, ao papel dos camponeses, ao papel, enfim, de grupos violados, grupos oprimidos por esta grande narrativa histórica. De alguma forma, grupos que não estão presentes, não são protagonistas desta grande narrativa histórica. Então a Unicamp gosta um pouco de olhar este outro lado da grande narrativa. Rapaziada, a USP é o vestibular mais tradicional, mais conservador, enfim. Grandes temas, que é sistema colonial, crise do sistema colonial, Brasil, República e história contemporânea. Enfim, os grandes temas, documentos interessantes, mas que requer bastante articulação junto com conceitos prévios. Beleza? E por fim, meus queridos, atenção, calma e foco, determinação. É isso que eu tenho para colocar para vocês. Um excelente estudo. Tendo dúvida, comenta no vídeo, manda mensagem. Estou aqui à disposição para vocês. Um forte abraço. Professor Basílio, canal Historiano. Deseja uma excelente segunda fase. É nóis, rapaziada.